Olá pessoal, eu sou Milene Fischer, sou letróloga, sou escritora, sou jornalista e também sou educadora sexual. Estou aqui com aquele que tem muito borogodó, que é o Ricardo Gomes, que é ginecologista e terapeuta sexual. Ricardo, desce pro play. Opa, e aí, tudo bem? Hoje, falando em play, tem muita coisa aqui pra gente brincar, né? Pra poder falar sobre brinquedinhos, né? Pois é, conosco a Raíssa Gimenez, publicitária que começou a criar conteúdo sobre sexualidade nas redes sociais e se apaixonou pela área. Hoje está se formando como educadora em sexualidade. Em 2020, criou a loja online de bem-estar sexual Garota Molhada Shop. E desde então, segue enviando prazer para todo o Brasil. Olá, Raíssa. Oi, tudo bom? Tudo E aí, bem? gente? Raíssa, eu acho que o mercado de brinquedos eróticos, eu tenho a sensação que ele começou a esquentar com filmes. 50 tons, de pernas pro ar, teve um, dois e três. E aí superaqueceu, e isso é comprovado, na pandemia, né? Sim. Dos mais básicos até os mais arrojados, se engana quem acha que só os solteiros é que usa. O objetivo é sempre o mesmo, o prazer. A nossa cultura está ainda impregnada de valores morais e religiosos que vincula o ato de transar à reprodução. Se a gente falar que gosta de sexo, que gosta de prazer, a gente não é bem vista. Se a gente não fala, brincar com isso, menos ainda, né? Todas as minhas amigas têm. Poucas mulheres do meu convívio não têm um brinquedo ou não me contaram. A sua bolha é muito boa, então. A sua É isso que eu bolha ia te é falar. ótima. Ainda tem muita vergonha sobre isso? Tem muita. E assim, eu aprendi a olhar de fora da minha bolha também, porque às vezes a gente acha que, porque as pessoas em torno de nós são super abertas a conversar sobre, mas quando você fica a sós com aquela pessoa, com aquela amiga, por exemplo, sempre tem questões para serem tratadas com relação à sexualidade. Então, não necessariamente só sobre toys, mas sobre autoconhecimento, sobre autoestima, porque tá tudo relacionado, né? Então, assim, eu sinto que hoje a gente tem um pouco menos de tabu em cima dos toys. E até assim, essas lojas como a minha, né, que estão surgindo e estão se popularizando, a gente até se denomina de bem-estar sexual ao invés de sex shop, porque a gente está acompanhando as mudanças do mercado e a gente está focando no bem-estar sexual e não só em você comprar um negocinho para dar prazer pro seu marido. Então isso vai mudando também e vem mudando a forma como essas mulheres estão olhando para esses objetos. Então, esse objeto é para eu dar prazer para outra pessoa ou é para mim? E aí, quando é para mim, aí começam outras questões que precisam ser abordadas também, que aí a gente entra em autoestima, em autocuidado, né, autoconhecimento, mas eu acho que é muito importante, assim, que ultimamente a gente tem tido muito alcance. Esses dias a Veja Rio teve uma capa que foi só com vibradores, então isso é muito importante para que a gente tenha visibilidade no nosso meio, né, para que a gente possa falar mais sobre os toys. Tem gente que ainda não teve coragem de comprar, que não tem, às vezes não tem coragem de usar, né? A gente não se toca. Como é que a gente vai Sim. usar, né, um brinquedo desse? Eu entendo que essa pessoa primeiro tem que usar sozinha, né? Por quê? Porque sozinha ela não tem ninguém observando, ela não tem ninguém pressionando, ela não tem a meta de ter um orgasmo, ela está num lugar seguro, né? Ela começa e para a hora que ela quer, não tem pressão. Eu acho que a minha dica seria essa. Qual é a sua dica para quem ainda não experimentou e gostaria? A minha primeira dica é pesquise sobre, comece a ler sobre autoconhecimento, sobre os toys, como eles funcionam, então quais são os formatos que a gente tem, quais são as opções e até talvez um pouco antes desse passo, se conheça, mesmo que sem os toys. Então, por exemplo, com seus dedos, se toque, veja se você sabe onde é o seu clitóris, pelo menos. Porque já aconteceu de clientes comprarem um sugador de clitóris e falar: mas eu coloquei lá, enfiei lá e não achei legal. E eu precisei explicar que o clitóris não, assim, obviamente a gente sabe que ele fica internamente, mas vamos lá, né? Ele é para o sugador de clitóris é para um estímulo externo. E eu precisei explicar onde ficava o clitóris e falei, vai fazer um teste, pega lá o seu espelhinho, vai olhar. Então, assim, a gente precisa primeiro entender o que pode dar prazer pra gente e aí pegar um toy que seja de fácil uso. Porque, assim, a gente sabe que a maior parte das mulheres sente prazer no clitóris, com estímulo externo.
Então vamos pegar um toy para isso. Vamos começar com o que é mais fácil. Depois a gente vai ali, né? A gente vai subindo de nível, vai pegando outros toys. E assim, você comentou, né, sobre usar sozinha. Eu acho que vai depender muito, porque às vezes uma mulher em um relacionamento, às vezes culturalmente ela acha que o toy ela vai estar traindo o marido dela. Então, às vezes, depende. Às vezes é melhor pegar um toy que seja legal, que você possa usar em conjunto com sua parceria. E aí você vai vendo e sentindo, e até se sentindo mais confortável para usar sozinha. Porque às vezes tem essa coisa de, masturbação é pecado, porque é errado, porque se eu fizer sozinha eu tô traindo. Então tem muitas questões ainda pra gente desconstruir. Então vai depende, cada caso é um caso, mas de modo geral, pega um fácil para começar. E dá uma estudada antes para não fazer coisa errada, né? Exato, pra poder usar da maneira correta. Eu vou contar uma história. Uma vez eu levei esse aqui pro jogo. Com a parceria, aí a pessoa pegou e ia enfiar isso aqui em mim. Falei, não, pelo amor de Deus, não é assim. A gente depende dos modelos. Eu tenho um modelo, por exemplo, que ele é assim, de um lado ele é um sugador, do outro lado ele é um vibrador. Mas aí você sabe, você sente o silicone, ele vai estar vibrando e tudo mais, né? Porque a gente tem essa cultura muito penetrativa. Então, que tudo é de penetração. E que penetração é o que vai fazer a gente chegar ao orgasmo. Às vezes acontece isso com o bullet, né? A pessoa coloca dentro e não é. Eu acho que depende. Às vezes é até interessante, por exemplo, esse bullet aqui, brincar na entrada do canal vaginal. A gente sabe que a nossa maior sensibilidade está realmente ali na entrada do canal vaginal. Então é legal brincar ali, mas não é um toy para penetração, né? Ele é para um outro tipo de estímulo. Então é legal que você comece a fazer sua coleção. Pega um para clitóris, depois pega um penetrativo, depois pega um sugador. Vai indo, entendeu? Vai indo. Vai evoluindo. Ricardo, uma mulher, ela me disse que ela não consegue usar o vibrador. Ela sente cócegas, ela fica desconfortável com isso. Qual a dica que você dá num caso como esse? Ela não tem parceria e ela quer ser feliz com o vibrador dela, mas ela não consegue. Então, a gente tem vários tipos de vibradores, né? E aí, primeiro, a questão de tentar ver outros tipos de vibradores. Então, muitas vezes, se ela é mais sensível, às vezes ela está usando um vibrador com uma potência muito alta, e trocar um por uma potência mais baixa, né? Ou aqueles que regulam a vibração. Outra coisa que às vezes tem também, né? A gente tem vibradores que são mais macios, outros que são mais rígidos, e às vezes esses de baixa qualidade, que são muito duros, às vezes podem incomodar um pouquinho. Então, ela testar outros tipos de vibradores. Então, por exemplo, né? Vocês estavam falando do sugador de clitóris, né? Eu já conheci mulher que falava assim, que incomodava muito ela porque era muito sensível. Enquanto a maioria das outras falavam assim, é a melhor maravilha do mundo. Então não é porque um estímulo, só porque ele está mais na moda, todo mundo está falando que é bom, que é gostoso, vai servir para ela. Então às vezes testar outros vibradores. Mas uma coisa legal também, que às vezes pode acontecer, às vezes a mulher sem preparo nenhum e direto no clitóris com o vibrador. Né? E essa história de brincar um pouquinho do lado, fazer um estímulo ali nos grandes lábios, pequenos lábios, vai deixando ela excitada, vai deixando ela mais lubrificada, e isso vai ajudando a diminuir a sensibilidade, e aí tendo mais o estímulo prazeroso. É a mesma ideia do que se fosse a gente sem nenhum preparo, nem uma namoradinha já tentar fazer uma penetração. Vai ser incômodo, né? E o vibrador também acontece isso. Né? Então acho que é mais essa questão. Às vezes ela está muito nervosa para fazer o uso do vibrador, né? Não relaxou e está lá tensa, sem lubrificação, musculatura toda travada, não vai ser prazeroso, né? Então, às vezes, usar ele em outras áreas do corpo primeiro, para brincar, então usar na coxa, usar na barriga, testar essa vibração fora, para depois ir chegando no clitóris, né? Lembrando que o clitóris não é um botãozinho que você vai lá, clica, liga direto e desliga. Então, assim, a gente tem que brincar um pouquinho em volta para poder diminuir essa sensibilidade. Você tem esse tipo de questionamento lá na sua loja? Tem uma coisa específica que vai me causar uma sensação mais confortável, menos desconforto? O que eu faço? Tem isso? Então, às vezes chegam questionamentos assim, eu tenho um clitóris muito sensível. Então, qual você recomenda? Ou então, eu tenho muita dificuldade de sentir prazer no clitóris, então eu preciso de uma coisa mais potente. Então, a pessoa ela já chega para mim
com o diagnóstico dela, né? Digamos assim. Ela já sabe o que funciona ou não funciona para ela, e aí ela pede a minha ajuda, né? Então aí é o que o Ricardo falou. Quando o clitóris é muito sensível, eu sempre recomendo de velocidade, opções com velocidade, porque a velocidade, a mais fraquinha, ela começa bem fraquinha mesmo. Então, você consegue ir sentindo e aumentando conforme você vai se sentindo confortável, né? Então, acaba ficando mais fácil quando você pega de velocidade, ao invés das variações de modos, né, de vibração. Mas chega assim, sempre chega, né, as pessoas com questionamento, porque ainda mais que a minha loja é online, a pessoa não consegue pegar na mão, sentir, ver se vai, né, como que vai ser. Então chegam muitos questionamentos. É por isso que eu também faço muito vídeo de produto, tento deixar o mais claro possível. Mas o online, ele tem isso, né? Então chega bastante questionamento, sim. Ricardo, a gente já sabe que você prescreve. Como ginecologista, você prescreve. Aliás, o Ricardo virou muso da nossa pós, gente. Quando ele falou isso, as caíram assim, espantadas. Né? Não é muito difícil, porque ele é o único homem, né, da pós. Vamos combinar que também a competição tá fácil. Eu tentei levantar essa bola, Ricardo, não foi possível. A competição tá fácil, vai. Mas assim, eu queria saber, você encontra resistência quando você fala sobre isso para as mulheres? Olha, usa um vibrador, eu vou prescrever, ou faz essa sugestão? Então, já tive várias situações relacionadas a isso, né? Aquelas que, quando eu falo, a mulher olha assim, pode? E quando vem a permissão do médico, do ginecologista, é o que ela esperava para poder sair correndo para o sex shop. Né? Mas eu tenho sim muita resistência, né? Então mulheres que nunca se masturbaram, que nunca usaram vibrador, então entra essa questão de pensar se é traição ou não, se o parceiro vai achar ruim ou não, porque daí vai questionar dela, da onde que veio essa ideia dela, mas tem muita questão também, por exemplo, religiosa relacionada a isso, né? A gente é um povo muito religioso aqui no Brasil, e tem muitos mitos diversos em relação à sexualidade, o vibrador é mais um, né? E aí de ter essa resistência. Muitas mulheres falam, mas eu não consigo fazer sozinha. Eu não acho legal fazer sozinha. Então, tira essa caracterização. E o vibrador, ele entra muito nesse do fazer sozinho. E aí, quando ela leva pro parceiro, esse tem uma resistência do caramba, né? Então, assim, vou dizer que eu já tive ali em torno de 40, 50% de resistência das mulheres, mas dos parceiros é tipo 90 para cima. Né? É difícil mesmo. Entra na história de, aí não vai precisar mais de mim, vai me substituir, como se assim, né? Um brinquedinho desse aqui pudesse fazer, tipo, beijar, abraçar, fazer toque, então são estímulos totalmente diferentes, né? Não são nem concorrentes, né? A gente teria que aprender a fazer com que eles usarem esses nossos melhores métodos, tanto como o parceiro, a parceira, quanto o vibrador juntos, né? Então a gente tirar o melhorzinho de cada mundo e poder misturar os dois e tá tudo bem nessa brincadeira, né? Mas eu ainda tenho muita resistência, sim. Mas eu, por exemplo, tem uma senhora que eu lembro de ter atendido, né? Era pós-menopausa já, né? Nunca tinha usado vibrador. E ela era cuidadora do marido, porque o marido era pós-AVC, né? Então ele teve um derrame e ela que cuidava dele a vida inteira, só teve ele de parceiro. E aí eu fui perguntar, né? E aí, como é que tá o namoro em casa? Como é que tá a sua sexualidade? Ela falou, mas, né, meu marido é acamado e eu só cuido dele. Eu falei, tá, e você com você mesma, como que tá? Ela falou, mas, não, o que tem pra eu fazer, né? Porque eu não quero trair ele, a essa altura do campeonato, fazer isso. E eu fui falar sobre o vibrador, né? E falou, não tem nada a ver com traição, isso daqui é só um brinquedo, é você com você mesmo. Voltou na consulta de retorno feliz da vida. Então, assim, que ela manteve uma coisa que era importante para ela, da fidelidade com o parceiro, né? E ela teve um resgate da sexualidade dela, só ela com o vibrador. E esse foi um dos que eu realmente coloquei na receitinha, ela foi lá no sex shop tranquila da vida e voltou feliz e contente. Né? Acho que a gente pode fazer mais isso. Eu acho que tem dois casos que eu já vi que é muito comum, a pessoa que não tem a parceria, que já é viúva e tal, e aí ela pensa assim, nossa, mas e quando eu morrer? Meu filho vai encontrar um negócio lá, como é que vai ser? E a questão de comprar, né?
Aí entra a sua parte, né? Sim. Hoje tem o online, que é muito mais Sim, fácil, né? A sim. pessoa, para entrar numa loja, num sex shop, é muito mais difícil. Assim, só fazendo um adendo do que o Ricardo falou, é assim, meu querido, se você não consegue fazer mais nada do que um componente eletrônico faz, eu tenho uma notícia pra você, e talvez a notícia não é uma notícia boa, tá? Então, assim, se você acha que você vai competir, primeiro, você já perdeu. Segundo, você é muito mais do que um componente, um item tecnológico, né? Mas existe muito disso, né? Tem muito, né? Porque é aquilo que o Ricardo falou mesmo, parece uma competição. Sim. É como se ele perdesse, é uma substituição, é como se ele perdesse, ele fosse o único provedor do prazer daquela mulher, e aí ele perderia essa característica. Mas aí é que a gente já entra em uns papos assim, que a gente vai, né, uma outra, mas é assim, que pro homem, o pênis dele é o centro do universo dele, né? E aí, se por acaso ter alguma coisa que talvez dê uma inutilizada, não inutilizada, mas assim, não coloque diminua a importância daquilo, não, pra ele é o fim do mundo, porque ele cresceu achando que a coisa mais importante da vida dele era o pênis, entendeu? Então é essa questão do mundo falocentrista que a gente vive, mas aí a gente vai ter que entrar num papo muito mais assim. Mais pra frente a gente vai falar disso, como é que a gente faz pro parceiro aceitar. Mas aí agora com as lojas online isso ficou mais fácil. Ficou mais fácil, e é que nem eu comentei no começo, que assim, as lojas de bem-estar sexual, a gente se posiciona dessa forma porque a gente, na maioria das vezes, não trabalha com um produto realístico, não trabalha com produtos que não sejam siliconados, né, revestido com silicone de boa qualidade. A gente não trabalha com coisas falocêntricas no sentido gigantesca, sabe? Nada assim enorme, que a gente sabe que não é prazeroso, sabe? Não, para algumas pessoas é prazeroso, sim, mas que a gente acaba focando mais na mulher e no prazer da mulher, tipo, aquela que tá iniciando, sabe? Aquela que tá se conhecendo. Então, o bem-estar sexual, ele vem pra isso. Ele vem pra trazer toys coloridos, né? Como se você olhar assim, todos os que eu trouxe, eles são muito coloridos. Eles não têm formato de pênis. Eles são penetrativos, alguns, mas eles não têm o formato de pênis. E essa é a diferença maior que eu sinto com relação aos sex shops tradicionais, que é o que eu costumo chamar de tradicional, que é aquele que você entra e parece que só de entrar você já pecou, 7 pecados capitais você já cometeu ali. E aí você entra e vai ficando cada vez mais constrangida, porque é um monte de pirocão exposto assim, e aí a pessoa quer saber o que você quer, e aí você olha aqueles pirocão, mas não é isso que eu quero, sabe? Não é isso que eu tô procurando. E também com aquele discurso de agradar o marido e tudo mais, o nosso discurso é muito você, sabe? Faça pra você, porque você se dando prazer, você consegue que o outro te dê prazer da forma que você gosta. Então acaba que essa linguagem, ela é mais acessível para as mulheres de modo geral, porque a gente tá falando com elas e não falando pra elas como meio de dar prazer para outra pessoa, né? Então isso já facilita muito a questão da linguagem. Os sites também facilitaram muito. Tem essa questão que eu falei que não dá para tocar, mas você não precisa entrar no sex shop tradicional e se sentir desconfortável. Então, e também recebe em casa sem nenhuma identificação. Não, tudo uma caixinha de papelão fechada, o nosso vai como Você acredita que eu já recebi coisas com identificação? Ai, daí é complicado, hein? Nossa, aí é... Pô, a pessoa não pensar... É despreparo, né? Porque a primeira coisa que... Assim, e até hoje eu recebo perguntas assim. Ai, como é a entrega? Porque eu quero que entregue no meu trabalho. Ai, na fatura, não vem falando nada do que é porque eu vou comprar no cartão da minha mãe. Não, tipo, tudo muito discreto, sabe? O nosso é GM Shop, que pode ser qualquer coisa mesmo. Então, um sex shop, né, online, ele tem que pensar nessa questão do sigilo, de ser discreto, embalagem discreta, nomes discretos, assim, até na declaração de conteúdo ou na nota fiscal, se você conseguir fazer também um nome mais discreto, melhor ainda, porque às vezes a mãe vai abrir lendo na curiosidade, abre... Não, olhei pro porteiro, fiz cara de paisagem e saí, né? Vai fazer o quê, né, também, viu? É igual ir comprar a camisinha na farmácia, né? Exatamente. Mas é complicado, você vai lá e vai lá. Aí todo mundo olhando. Aí o atendente te olha assim... E sempre tem uma pessoa atrás da sua fila olhando pra sua cara, né? Sempre. Porque eu, assim, que trabalho com isso, às vezes eu fico na farmácia olhando as opções de preservativo que tem, tipo assim, olha que legal isso aqui. Diferente. Mas as pessoas que devem me olhar, elas devem ficar, tipo assim, nossa, isso aí todo dia. Se sente julgado, né? Todo dia ela tá lá. E eu, assim, deixa eu pensar, coitado. Eles fazer o quê? Eles coitados, eu fiz 30 anos, entendeu? Ai. Ô, Ricardo, voltando nessa questão da prescrição,
quando de fato é necessário ou você prescreve? Falando de saúde mesmo. Questão de saúde, a gente tem um pouco do vibrador na questão assim, né? O orgasmo ele faz bem para a saúde, né? Diminui dores, ele melhora estresse, né? Melhora o humor, melhora a gente psicologicamente. Então, não tem uma questão assim de prescrição propriamente dito, é um bem-estar geral nesse sentido, né? Mas tem um bem específico, que é mulher com dificuldade de ter orgasmo. Né? Tem um livro do Ricardo Cavalcanti, que é o que eu mais li sobre sexualidade, né? Ele tem várias técnicas sequenciais para anorgasmia. E aí ele fala assim, ó, se não deu nada certo, o vibrador não tem como não conseguir. Assim, né, mais de 90% das mulheres vão ter orgasmo com o uso do vibrador. O maior bloqueio aí nessa hora é uma mulher que não consegue se soltar para o uso do vibrador. Né? Então, não... entra nessas questões de tabus que a gente tem. Mas seria o tratamento prescrito para as anorgasmias. Né? Então, em termos de receita. Né? Mas a gente pode usar, né, não medicamente, né? Porque, na verdade, ele é um brinquedo de um divertimento adulto, né, que pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres, né? Podem ser usados por casais ao mesmo tempo, né? Então, porque temos uma infinidade de brinquedos aí, né? E também, lembrando, só por curiosidade, né, lembrei até do seu post, né, que você fez hoje, da questão que ele foi usado para tratar histeria, né, alguns séculos atrás aí, que foi a invenção do vibrador, inclusive foi no tentativa de tratar histeria feminina, né, que a gente sabe que na verdade não é uma doença, né, mas aí a gente vai entrar em outros detalhes. Mas para quem quiser, o filme Histeria é sensacional, é extremamente cômico você olhar aquela cena e, na verdade, eram reais, né? Então, como que culminou de um diagnóstico que não existe, que a medicina inventou do nada, para o tratamento virar a invenção do vibrador. É muito interessante. Raíssa, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, minha parceria não sabe que eu gostaria de usar. Como é que eu introduzo isso na relação? Qual é a sua dica? Bom, se é um relacionamento, primeiro de tudo tem que ter diálogo, né? Não dá pra gente ficar escondendo os nossos desejos o tempo todo se é uma coisa que a gente quer trazer pra dentro do relacionamento. Então, eu acho que primeiro de tudo é rolar uma conversa sincera. Eu acho que é importante falar, olha, eu tô querendo trazer umas coisas novas, né? Não tem nada a ver com substituir você, já deixa bem claro, né? Sabe que o homem tem o ego baixo, assim. Eu não quero ferir o ego de nenhum homem, mas assim... não tem nada a ver com você, é sobre o nosso relacionamento. Quero trazer coisas novas pra nós, né? Pra você, pra mim. Quero experimentar coisas novas. E aí começar com os toys que são pequenos, né? Pra não assustar logo de cara, porque vai que a parceria fica meio assim, ai, não sei o quê. Então aí você vai pegar alguma coisa pra ele, tipo um egg, por exemplo, pega um egg e pega um bullet, que é pequeno. Então, você já, olha só, comprei pra gente, vamos experimentar, vamos fazer uma noite legal, diferente, né? Então, eu acho que seguir nessa linha de primeiro conversar, que eu acho muito importante, sabe? Dentro de um relacionamento, você ter diálogo. É difícil você estar com uma pessoa e não conseguir se abrir para essa pessoa que você está se relacionando, sabe? E que são desejos que você quer trazer pro seu relacionamento, não tem como, você precisa se abrir. E aí se a pessoa ficar, ai, não sei, ai, será que eu vou... Não? Aí você fala, não, peraí, vou comprar umas coisinhas. E aí a gente testa e a gente vê. E você vê se você gosta, eu vou ver se eu gosto também, a gente usa juntos primeiro, sabe? Então eu acho que com um parceiro que talvez tenha a tendência a ser... a ter mais receio ou ser mais negativo nesse sentido. Então, vou comprar um negócio para nós dois e aí a gente experimenta juntos, vamos ver o que a gente acha, se a gente vai gostar ou não. E aí a gente vai testando outras coisas. Ou uma coisa para ele, especificamente para ele, que é o caso do ovo, por exemplo. Mas aí é chato comprar só para ele, né? Não, mas ela usa junto com ele. Mas aí eu acho que assim... Como se ela estivesse dando um presente para ele, entendeu? Não fosse... Eu acho que seria legal que fosse pro casal, sabe? Porque pros dois usar. Porque apesar do egg dar pra você usar numa masturbação, virando ele, é interessante ter um vibro. E um vibro é pequenininho também, sabe? Discreto. Pega um pequenininho, um discreto. Então pega um pra ele e um pra você e usem juntos. Porque aí também você pode delimitar depois, ó, esse é seu, você pode usar
quando você bem entender. E este é meu e eu posso usar também quando eu bem entender, sabe? Então, não necessariamente agora a gente precisa seguir usando juntos. A gente pode, cada um, usar o seu também e tá tudo certo. Eu acho que se nenhuma dessas dicas der certo, ameaça cortar a mão do cara, porque a mão seria uma concorrência para ela, não é? Se você inverter a lógica. O divórcio tá tão fácil. Hoje em dia é tão fácil pedir o divórcio, juro. Então, assim. Desculpa, Ricardo. Mas eu acho que tem alguns outros pontos também, né? Realmente evitar esses brinquedos com o formato do pênis, né? Porque, cara, o homem vai comparar o tamanho do brinquedo. E o fato do brinquedo nunca fica mole, nunca fica broxa, então mesmo que seja menor. Então, eu acho que evitar esses modelos mais no aspecto do pênis, eu acho que tira um pouquinho dessa ideia da concorrência. Porque daí, no visual, ele já vai ver, é diferente do meu, né? Pelo menos não vai concorrer. Uma outra coisa também que é legal. Tem uns vibradores também que são de casais, né? Que então eles já são próprios para penetração, né? Não acho dos melhores, né? Eu particularmente não achei tão legal, mas às vezes pelo menos ele pode quebrar essa barreira. Ó, tá vendo? A gente vai usar junto. Aí depois pegar um que vai usar separado. Outras coisas legais, aqueles que são de uso único ou que usa pouco tempo, tipo os óleos. Ou os essências, que é aqueles que fazem vibração, que dão uma sensação diferente no pênis e no clitóris. Então, que vão ser coisas que, sim, você vai usar e vai descartar. Então, pelo menos, acho que ajuda a quebrar essa barreira inicial, de que não é uma coisa que vai vir, vai entrar e vai ficar eternamente aqui. Aí viu que não deu nada, aí vai trazendo as outras coisas, brincando, né? E muitas vezes dos parceiros, eles vêm assim, mas da onde você viu isso? Uma amiga minha usou, falou que super bem com o marido dela, queria testar com a gente, né? Então, acho que o homem vem muito com essa ideia que a mulher não fala de sexo, se ela tá sabendo de alguma coisa diferente, ela saiu com alguém por aí, não é assim, né? Hoje a gente tem diversas informações, assim, Instagram e tudo mais, tipo o nosso mesmo, né? E ela pode mostrar, fala, vi em tal lugar, vi no podcast aqui do Borogodó, super legal, né? Então, resolvi testar depois disso, porque muitas vezes é essa conversa, do tipo, da onde você tirou isso? E a gente mostrando um pouquinho de onde veio, a gente vai quebrando um pouquinho das resistências. Mas você sabe que, assim, gel é super ok para os homens. Tipo assim, inclusive vários casais já usaram gel. O gel é super bem aceito, o gel. O problema é quando entra em toy. Geralmente aí que mora, né, a grande questão, porque gel é sempre geralmente por onde as pessoas começam, principalmente aquelas bolinhas explosivas. Não coloquem isso na sua vagina, não é pra isso, é pra fazer massagem, tá? Fiz isso. Todo mundo ensina. Eu também já fiz. Todo mundo já fez, porque alguém espalhou essa fake news. E aquela porcaria não estoura. Não estoura e fica a semana inteira escorrendo de dentro do seu canal vaginal. Então, assim, Exato. Não faça. Não é pra isso e a composição não é pra isso também. Mas, assim, todo mundo já usou isso em algum momento, sabe? Os casais, eu sou aberta até certo ponto, né? Então, assim, o gel realmente é mais fácil, mas quando chega na conversa de vibrador, aí fica mais complicado. Por isso que eu falo, começar nos pequenininhos, um negócio pra ele, porque realmente é onde o papo fica mais complicado de você conseguir ali abordar. Me lembrou uma história, Ricardo. Vou cometer uma inconfidência aqui. Eu coloquei esse vibrador ao lado da minha cama, assim, ó. E eu fui ao banheiro. No que eu voltei, o cara tava medindo. Colocou assim, ó, medindo. Pra saber. Não tenho dúvida. Juro pra você. Mas assim, deixa eu só fazer um adendo, que a gente tá falando bastante de casais, e eu sinto que a gente tá focando bastante em casais cis heterossexuais. Mas, por exemplo, para casais com lésbicas ou de pessoas com vulva, por exemplo, esse daqui, não sei se dá pra ver certinho, mas ele tem dois... Deixa eu pôr aqui, acho que aqui. Ele tem 2 bullets e são controlados separadamente. Então, dá pra ficar um em uma vulva e o outro na outra vulva e as parceiras usarem juntas. Então, a gente tem vibrador de casal para vários formatos de casais. E a gente tem também... E assim, eu costumo falar que todo vibrador é vibrador de casal. Onde liga isso? Aqui, ó. Com licença. Vamos ver. Quantos? 12 de cada lado. É controlado separadamente. Então, é 12 de cada lado. Então um pode controlar da outra. Porque os botões são separados. Que legal. Uhum. Muito legal. Faz muito barulho se colocar na mesa? Porque a ideia
Mas eu não sei se a câmera pega. Quer ver, ó? Nossa, anda, gente. Então é muito legal, tem bastante opção para casais de vários formatos e dá para usar os vibradores de forma geral, de formas diferentes dentro do relacionamento qualquer que seja, sabe? Vocês falaram de gel, eu vi no Instagram essa semana uma mulher que falou que ela passou um gel vibratório e aconteceu tudo. Eu nunca vi falar disso. Existe isso? Sim. Eu falei, nossa, gente, é novidade pra mim. Não é que o gel ele é vibratório, é que geralmente ele tem jambu na composição. E o jambu, ele é um fruto, né, que ele dá um formigamento, né? Ele dá uma sensação de formigamento. Então, quando você passa ele é muito forte, ele é muito potente de fato, né? A linha, assim, que eu gosto é o Vibration, que é da Inti. E o Vibration, assim, é uma gotinha. E é isso, porque uma vez, quando eu fui testar, eu fui passar a mesma quantidade que eu passava dos outros géis e dei umas 4, 5 bimpadas lá, eu tive que sair correndo pra limpar, porque é muito, muito, muito forte. Então, acontece isso, ele tem esse componente, né? Geralmente é jambu, mas podem ser outros também, mas de modo geral ele vai causar um formigamento. E aí, como o clitóris é muito sensível, esse formigamento pode sim levar ao orgasmo, e o nome dele é vibrador líquido, que é o nome desse tipo de gel. Ah, tá. Você falou da vibra... Oi? O pênis, viu? Não é só no clitóris, não. Não, funciona. O legal é você testar aqui, ó, dentro da boca, aqui, ó. Você passa um negocinho e coloca aqui dentro do lábio, que ele é muito sensível, você vai conseguir sentir bem a vibração dele. E aí depois você bota, é o Vibration, é esse mesmo. O Ricardo tá equipado. Equipado, é o Vibration, ele é muito bom. Vou comprar pra experimentar. Você falou da vibração aqui de fazer barulho e tal. Meu sonho é usar esse negócio aqui, ó. Isso aqui você coloca na calcinha e tem o controle que vai na mão da outra pessoa. Só que essa desgraça faz barulho. Daí é complicado. Como é que você vai num restaurante e coloca isso e o negócio fica... Eu já achei pouco funcional porque ele não gruda, né, na calcinha. O que eu trabalho, ele tem um imã aqui que aí ele vai grudar na calcinha. Então ele não vai ficar sambando na calcinha, ele vai encaixar certinho. E ele é mais silencioso. Mas a ideia dele não é ir pra balada? Então, por exemplo, você vai no... Você vai pra onde você quer. Mas eu já vi muito de restaurante, na balada, shopping. música alta, aí você liga ele. Então, vai no ritmo da música, dançando lá e pronto. Ninguém vai escutar ele. Tipo. Depende do lugar. Vai num barzinho de show ao vivo. Uma dica, Ricardo. Gostei da dica. Um barzinho com show Não ao dá vivo. pra ir na biblioteca com ele, mas dá pra ir... É complicado. Mas dá pra ir numa Eu sou balada. tão azarada que vai acabar a energia, só vai ficar o negócio do barulho do meu... Aí é complicado. Você imagina que situação? Sabe aquela cena de Mas filme? ninguém vai estar vendo, né? Na verdade, nua e crua, né? Você vai estar com controle, Eu comprei né? esse negócio aqui, eu não tenho o nome dele, que eu não lembro. É um masturbador. Para um Peniano. parceiro, para um amigo. E a criatura não usa isso daqui de jeito nenhum, porque a sensação que o homem tem de colocar o pênis aqui dentro é que é um moedor isso daqui. Assim, É meio assustador pra eles têm medo, eles né? têm medo disso daqui. Sim. Você já passou por isso lá na sua loja? Eu não posso. Se eu colocar um negócio desse e não sair, não sair de mim, ou sei lá, alguém já perguntou se dá choque? Não, assim, o que aconteceu foi isso, da pessoa achar que tinha que penetrar e não era de penetrar, né? Mas assim, eu tenho dúvidas, eu recebo dúvidas com relação a plug anal, porque aí sim, realmente a gente corre o risco dele ir pra dentro, e a gente sabe que o ânus, ele já tem a tendência a puxar, né? Ele já puxa, assim, naturalmente as coisas, então por isso que precisa, tudo que você vai colocar no ânus de toys tem que ter trava de segurança, porque, assim, fica fácil de tirar e ele não vai puxar, né? Mas a maior dúvida geralmente é essa, assim, o que algumas mulheres não sabem, na verdade a maior parte das mulheres não sabem, é que o canal vaginal, ele tem fim, né? E às vezes acham, ai meu Deus, vai parar lá no meu útero, não Como vai, que eu vou tirar? não vai, calma, fica tranquila, seu OB não vai parar no seu útero, entendeu? Nada disso vai parar no seu útero, calma, tem fim. Agora, o ânus não tem, porque ele já entra no intestino, né? E aí realmente é só na cirurgia mesmo, e é bem complicado. Por isso que é importante colocar o que é feito para colocar no ânus e sempre ficar atento, porque mesmo assim eu sou quem tem cu tem medo, né? E eu tenho medo, então assim, eu recomendo sempre ficar atento, mesmo com a trava de segurança, sabe? Você entrou no assunto que eu ia falar agora, que é com relação ao sexo anal. Muitas mulheres, elas se assustam ou ficam surpresas quando o parceiro demonstra que gosta de estímulo anal. Aí a primeira coisa que ela pensa é, será que ele é gay?
Ah, tá. Quando ele né? quer nele. Ah, tá. Isso. Entendi. Será que ele é gay? Eu acho que a primeira coisa que a mulher, Sim. né? Prazer tem a ver com orientação sexual? Não tem a ver com orientação sexual, né? Você pode muito bem. E aí o Ricardo vai poder falar melhor do que eu, porque médico e eu sou homem. apenas. E homem, e eu sou apenas. Eu nem lembrei do homem, falei médico. Tem essa parte também, É porque eu sou entusiasta da área, né? Agora eu tô me formando em educação e sexualidade, mas sempre gostei muito de estudar sobre. E o prazer anal, ele é possível pra todo mundo, né? Ele pode acontecer pra todo mundo. E a única coisa que eu acho interessante é não se forçar a nada, quem quer que seja, qualquer orientação sexual que você tenha, qualquer homem, mulher, enfim, não binário, não se forçar aquilo que você não quer fazer, mas se propor a experimentar coisas e deixar preconceitos de lado. Isso sim é interessante. Agora, se você foi lá, testou e não gostou, beleza, faz parte. A gente não é obrigado a gostar de tudo. Mas não tem nada a ver, porque o prazer anal, o ânus é uma região com várias terminações nervosas, então é possível, e é possível muitas coisas dentro da sexualidade. É possível você ter orgasmo sem tocar. É possível você estimular áreas assim, que não tem a ver com clitóris diretamente e mesmo assim ter um orgasmo. Então é muito relativo, né? A nossa sensibilidade ela é muito diferente, ela é muito variada. O Ricardo estava lendo, inclusive, que não se sabe ainda, e você pode confirmar isso, cientificamente, que é a próstata que gera o prazer, né? Vamos falar o que é claro? Cu é cu em qualquer lugar, né? Tanto homem quanto mulher. Então vai sentir prazer do mesmo jeito. Aí a gente tem várias coisas para falar sobre isso, né? Então, primeiro só a parte anal. A parte anal, ali do lado de fora, ela já tem sensibilidade. Mesmo que você tocar, passar limpa, passar brinquedo, enfim, né? E nessa parte externa e até, né, ali interna, na parte inicial, o cu é igual de todo mundo, gente. Então, seja de um homem, seja de uma mulher, seja de um homem homossexual, seja de um homem heterossexual. Então, assim, as terminações nervosas são a mesma. E o fato do homem gostar do prazer anal não tem nada a ver com a orientação sexual dele. Inclusive, existem homens homossexuais que não gostam de prazer anal, né? Então, só que a gente tem muito tabu sobre isso, né? Então, para a mulher, é aquela história, se a mulher gosta do prazer anal, porque ela é... tá difícil pensar num termo simples aqui, mas assim, é sempre um pejorativo de uma mulher, né? Que topa tudo na cama, Vários outros termos desse jeito. E o homem encostou na bunda dele, não precisa nem ser lá muito dentro, se ele gostou, ele é gay. Então, assim, a gente tem um tabu muito grande em relação à área anal, tá? De modo geral. E a gente tem brinquedinhos próprios para isso, inclusive para homens, né? Que aí, no caso do homem, ainda tem a próstata, mas não que o prazer seja só da próstata. A região anal como um todo, ela é prazerosa porque ela é muito sensível, né? Mas a próstata, ela também pode ser uma área de prazer, mas tem gente que não gosta. E aquele toque na próstata vai incomodar, vai ser estranho, vai ser sensível demais. Mas é possível ter prazer prostático também, né? Tanto que muita gente chama de o ponto G do homem ser a próstata, né? O ponto B. Então a gente vai escutar isso em alguns lugares. Tem profissionais da área de saúde mesmo, que eu conheci que falaram, mas não tem nada comprovado, enfim. Mas, gente, é aquilo. A gente pode ter prazer em qualquer parte do corpo. E quando a gente vai fazer, por exemplo, uma pesquisa, primeiro a gente tem que saber quantas pessoas participaram disso, quantas pessoas que usam daquela prática, né? E, às vezes, tipo, beleza, 80% dos homens entrevistados não gostam, mas 20% gostam. Se você faz parte desses 20%, qual o problema? Vai lá, aproveita, não dá nada não. A questão é assim, realmente que a gente é cercado de muitos mitos e crenças em relação à sexualidade, o prazer anal mais ainda, né? A gente tem até relatos bíblicos contra, né? A história lá de Sodoma e Gomorra que o pessoal coloca. Então, numa forma muito pejorativa, e realmente aí muitas pessoas, mesmo que tenham potencial de ter prazer anal, não vão experimentar por conta dos receios. Então, deixa de vivenciar alguma coisa, um tipo de prática, um tipo de prazer, só por conta das crenças.
né? E aí realmente fica um pouquinho mais difícil. Na verdade, é um problema social e cultural muito mais do que qualquer outra coisa. É, na verdade, só um problema social e cultural mesmo, sabe? Não tem outro problema, não existe outro problema biológico, psicológico, sabe? Não é uma grande questão, Eu vi um realmente exemplo social. que resume bem isso daí. Você pegar um homem e vendá-lo e um outro homem fazer o sexo oral nele. Ele tá vendado, ele não sabe que é um outro homem. Ele vai sentir prazer, porque ali é um lugar de prazer. Não interessa quem tá fazendo. Então, não... É cultural, de fato. E assim, mostrar que cada vez... Tentar mostrar, né, que é uma coisa super ok, que é possível, que é mais uma zona a ser explorada e... Porque assim, o anal pra mulher, ele é, oh meu Deus, sabe? Não, porque você pergunta pra um homem, você gosta de anal? Ele fala, não, eu adoro. Não, calma aí, mas em você? Não, que isso? Exatamente. Sabe? Então, Exatamente. sabe? É assim que funciona. Então, o anal na mulher, ele é muito fetichizado, até por conta da pornografia, né? Que a gente sabe que a pornografia retrata muito o anal como um fetiche e às vezes acaba até se transformando em uma pressão em cima das mulheres. Também não vou entrar nesse âmbito, mas às vezes acaba virando, sim, uma pressão. Agora, quando eles vão explorar ali o próprio corpo, eles não querem, entendeu? O nosso, eles querem explorar em todo lugar. O deles, eles não querem explorar em lugar nenhum. É complicado, né, meu querido? Eu li recentemente que quando a mulher se masturba com mais frequência, ela pode ter dificuldade de ter orgasmo na relação com um parceiro ou com uma parceira. Eu imediatamente, quando eu vi isso, eu não lembro de onde que foi, eu mandei pro Ricardo. O Ricardo é meu terapeuta. Ele não sabe, não é pago para isso, mas qualquer coisa que acontece, eu corro lá e falo, Ricardo, olha só, tal. E eu tava tendo dificuldade. Já vou eu lá falar de novo de um caso meu, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu amo a exposição na internet, assim mesmo, amiga. Começa desse jeito, depois só piora. Meu Deus do céu. Aí eu falei, Ricardo, tô com um problema aqui, né? Será que é por causa do vibrador? Porque esse é meu preferido. Sugador. Só uso esse, né? Vou até colocar ele aqui no meu coração. E aí, o Ricardo falou, não, tal. Eu queria saber de vocês. O que vocês... O Ricardo já falou comigo, mas as pessoas não sabem. O que você acha disso? Então, é engraçado que esse foi até uma parte do meu tema, do meu seminário do primeiro semestre da pós, que eu falei muito sobre vibros e tal. E, de fato, existem algumas pesquisas no mercado ainda que estão sendo feitas sobre o vibro tirar a sensibilidade do clitóris. Mas o que eu pesquisando, eu entendi e cheguei à conclusão que qualquer coisa que seja obrigatório, ele vai se tornar... ele vai acabar tirando um pouco da sua sensibilidade, digamos assim. Então, pode ser com vibro, pode ser com seus dedos, pode ser uma forma específica de você receber oral, pode ser uma penetração. Então, tudo que for condicionante para que você tenha o seu orgasmo, então, tipo, eu só tenho desse jeito, não é legal. Então, o legal é você sempre variar. Mas não é que você vai perder a sua sensibilidade. Aí o Ricardo vai poder falar melhor do que eu, mas eu vou falar o que eu pesquisei, tá, Ricardo? Aí depois você me corrige se eu estiver errada. Mas assim, não é que você vai perder a sua sensibilidade, mas é que nosso cérebro, ele busca sempre o caminho mais rápido. Então, você acaba indo para aquilo que já é conhecido, para aquilo que já é confortável, já é familiar, e você segue sempre aquele caminho. E sim, acaba ficando mais fácil você ter um orgasmo sempre com esse aqui, porque você sempre usa ele. E aí, quando você vai fazer de outra forma, fica esquisito, parece que não tô sentindo nada ainda, mas é porque você não esperou. E tem uma outra coisa, isso daqui, ele faz a mulher ter orgasmo em poucos minutos. Sim, uma língua que vença, né? Não existe um parceiro com uma língua que consegue ter a mesma competência de um negócio desse. E assim, é bem isso. Uma coisa que eu sempre falo por que precisa ser rápido? Por que tem que ser sempre rápido? Por que você precisa sempre chegar ao orgasmo muito rápido? Não precisa. E até com o seu vibro, dá pra você prolongar. Por exemplo, você tá sentindo que tá chegando lá, tira. E aí você coloca em outras partes do corpo, depois você volta pra lá de novo. Não precisa ter essa pressa, sabe? E eu acho que isso já vai até condicionando melhor a nossa cabeça a pensar, não, peraí, não precisa ser instantâneo, não precisa ser assim, miojo, sabe? Mas aí o Ricardo vai poder falar melhor do que eu, não sei se estão corretas as minhas afirmações. Eu acho que tem, né, nessa história muito de mito e um pouquinho de verdade só, né? A parte da verdade é isso, é o condicionamento. Mas o condicionamento, ele não é só com o vibrador. Um exemplo que eu falo parecido, que acontece, por exemplo, mais com homens. Às vezes ele tem uma fantasia específica, então, que às vezes ele acessa um pornô. Tem uma fantasia lá com 2 mulheres, pronto.
E aí ele começa a focar tanto naquela fantasia durante o ato masturbatório, ou mesmo durante o ato sexual, ele pensa e ele faz um condicionamento de ter ejaculação, orgasmo com aquela fantasia, né? E aí ele não consegue gozar com outras fantasias ou na ausência de fantasia. Então, por isso, por exemplo, a mesma coisa que acontece então com a mulher com vibrador, acontece muito com o homem com pornografia, né? Então, dele ficar, o que o pessoal começa a falar, viciado na pornografia, mas nesse caso não é viciado, é o condicionado. Ele acaba tendo um condicionamento. Ele cria justamente isso, o caminho mais fácil. Tem uma situação no nosso cérebro que, assim, nosso cérebro é preguiçoso. Ele sempre busca as coisas mais rápidas, processo. Então, é a história do tipo, o que eu vou comer? Às vezes você pensa só na comida que você mais gosta, então você vai no restaurante e pede sempre a mesma coisa, ao invés de experimentar outras coisas. Você quer aquele prazer mais rápido que você já é conhecido, aquela sua área de conforto, que você tem certeza que vai dar certo, né? Então, nesse ponto, cria-se um condicionamento. Mas não é algo de vício, não é algo que, assim, eu não vou conseguir ter prazer de outras formas, mas realmente é só a gente tirar um pouquinho daquele condicionamento que a gente tem e usar outros tipos de estímulos para poder brincar, né? Mas qual que é a parte do mito que o pessoal fala? Se a mulher goza com vibrador, ela não vai conseguir gozar com o parceiro. Primeiro, quando ela goza com vibrador, ela está conhecendo mais o clitóris dela, ela está conhecendo mais o corpo dela, coisa que muitas vezes ela não tinha antes do vibrador. Tá? Então, nesse ponto, com o autoconhecimento, ela conhecendo o próprio corpo, ela vai ter mais facilidade de gozar, ponto. Com ou sem o parceiro. Só que, às vezes, a mulher tem dificuldade de juntar isso com o parceiro. Então, beleza, goza com o vibrador? Por que não, então, fazer uma penetração junto com o vibrador? Né? E a gente tem algumas posições sexuais que facilitam isso. Então, por exemplo, a posição que as mulheres ficam de costas para o homem, então de quatro, de ladinho, ela fica com a mão livre para mexer ali na frente, e o clitóris fica exposto, ele não fica voltado para a mão. Então ela pode pôr a mão, pode pôr um brinquedo durante a penetração. Frango e justamente assado também é muito bom para isso, o frango assado, viu? Fica aí minha recomendação. Como é que é? O frango assado é muito bom para isso também, a posição. Frango não, sim. É maravilhoso, fica aí minha Sim, recomendação, testa em casa. Frango assado, eu acho que alguns casais podem ter um pouquinho mais de dificuldades. Precisa ter um pouquinho de mais adaptação. Ou, por exemplo, a mulher, quando ela está por cima, ela consegue dar o espaço, só que às vezes ela vai ter que coordenar, usar o vibrador e mexer ao mesmo tempo, e então começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas é super possível, né? Então, por exemplo, na história do frango assado, eu acho muito legal justamente usar a varinha mágica, você só coloca entre o pubis do homem e o clitóris da mulher. Pra lembrar que eu não vou socar ali em cima, né? Porque senão vai doer. Mas nas posições que a mulher fica de costa, ela pode totalmente, ela tem, assim, liberdade total para ela mesma colocar o vibrador, colocar na potência que ela quer, colocar no lugar que ela quer, independente, e o cara tá lá preocupado só em manter o movimento, também sem se preocupar em fazer outra coisa. Simples, fácil e um jeito da gente colocar tudo junto, que eu acho que ficou muito legal. Eu queria só comentar uma coisa, que assim, eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso, que é, poxa, agora a gente tá falando muito mais sobre vibradores. Agora tá muito mais acessível, agora as mulheres estão conhecendo, estão tendo muito prazer com o vibrador. A quem interessa colocar esse medo de vibrador nas mulheres? A quem interessa ficar propagando que vibrador vicia e ela não vai mais conseguir ter orgasmo com o parceiro dela? Sabe? De quem é esse interesse em propagar essa informação que não temos nenhuma comprovação científica dizendo que de fato vicia? Então, eu tô sentindo que a gente, talvez, agora que a gente tem liberdade sexual, estão querendo tirar um pouco dessa liberdade sexual, colocando medo na gente. Então, prestar atenção em quais discursos a gente está ouvindo também. E prestar atenção principalmente no nosso corpo, que é o mais importante de tudo, sabe? Que nós somos livres. Da onde que vem a fonte da informação, né? De quem é o interesse. De quem é o interesse. E é, muito provavelmente, da sociedade patriarcal e machista que a gente vive. O interesse é dessas pessoas. Uhum.
O Ricardo falou do estímulo com a mão, e a gente estava falando sobre variar os estímulos. A mulher também tem muita mania, quando ela usa a mão, ela fica só ali no DJ, né? Ela só faz. A mão também é uma questão para você variar. Você também pode variar com a mão, né? Apertar o clitóris, rodear em volta, fazer outros movimentos que não é só aquele do DJ lá que a gente está acostumado a falar, né? Enfim. Aliás, já que você falou isso, tem um que eu acho muito legal, né? Que eu vi, que é da massagem tântrica também, né? Que é um dos que eles usam mais. E a ideia, imaginando que o meu dedo clitóris é puxar ele para cima. Tipo uma cordinha de violão, você puxar ele. Então, puxar e deslizar na mão. Claro que não pode estar com a mão seca, né? Ele pode usar ou óleo ou a própria lubrificação vaginal, né? Mas ele deslizar. E esse é um movimento que eles falam de pinça, né? Aí que você puxa ele, que é um movimento bem diferente, não é o comum, que a maioria das mulheres se masturbam, mas é um que é bem legal para poder dar uma variada também. Olha as dicas do Ricardo. Essa ideia eu não tinha experimentado, Ricardo. Raíssa. É, legal. Quem compra mais? O homem, a mulher, o gay? Enfim. Então, eu preciso fazer um recorte aí, porque eu abri a minha loja depois que eu já era uma pessoa relevante, uma autoridade relevante na internet sobre isso. Então, eu já tinha o meu perfil com 70 mil seguidores, já tinha meu canal no YouTube com 150 mil inscritos. Então, eu já tinha criado um público, e este público era um público de mulheres cis. Então, como eu já tinha esse público, e essas mulheres começaram a comprar de mim porque já me conheciam, então a maior parte das minhas clientes são mulheres cis, héteras, né, a maior parte delas. Então, esse é o meu maior público, mas é o maior público de sex shop também, atualmente seja comprando para ela, seja comprando para agradar o marido, acaba sendo a mulher mesmo o principal foco, até na comunicação de muitas sex shops, né? Então, na forma ali de publicidade e tal, geralmente falam com as mulheres. Mas eu precisava fazer esse recorte porque, assim, eu não comecei do zero, né? Eu já tinha um público específico no meu perfil, nas minhas redes sociais, e aí esse público começou a ser meus clientes. E aí começou a chegar mais gente, mas sempre mulheres mesmo. Sempre acaba sendo esse o foco. E qual que é o produto que você mais vende? É o sugador de clitóris. Eu tenho vários modelos diferentes. Mas é porque tá na moda? É porque tá na moda. Mas não é ou porque ele é mais eficiente que os outros? Não, porque assim, é relativo. Por quê? É que nem o Ricardo já comentou. Você, às vezes, acha o sugador a melhor coisa da face da Terra. Eu prefiro um vibrador, por exemplo. Então vai variar, entendeu? Cada pessoa vai achar. Mas não posso falar assim que o sugador, ele é quase unânime de fato, sabe? As pessoas realmente gostam muito. Então tem a questão de ter ficado famoso, das famosas estarem falando muito sobre ele. Então ele fica em evidência e dele ser bom. Porque se ele não fosse bom, a amiga não ia falar pra amiga, amiga, compra desse aqui, porque foi muito bom, eu comprei, não. Então, se ele não fosse bom, ele não iria ser tão popular. Mas é, de fato, o sugador de clitóris. Mas eu acho que é mais porque você chegou ao orgasmo mais rápido. É porque ele é bem eficiente, né? Não tem como. Mas, por exemplo, uma pessoa que está acostumada a usar a vibração, e aí voltando a falar sobre essa questão do condicionamento, quando ela está acostumada a usar a vibração, quando ela vai usar um sugador, ela estranha. Porque é um estímulo diferente. Não é um estímulo, não é igual à vibração. Ele pode parecer mais suave no começo, sabe? Então, ele é até uma opção legal para variar, né, da vibração. Mas é o sugador de clitóris, é o que a gente mais vende lá na loja. Ricardo, pergunta indiscreta. Qual é o produto que não pode faltar na sua gaveta erótica? Camisinha é um bom, principalmente quem tá solteiro, né? Não tem uma pessoa fixa. Mas eu, particularmente, gosto bastante desse daqui, da varinha mágica, né? Eu acho que, assim, principalmente para os homens. Por quê? Né? Vou mostrar uns 3 brinquedos diferentes aqui de vibração, para vocês terem uma ideia. Quando a gente tem um bullet, e esse bullet é um bullet grande até, né? Porque geralmente o bullet é menorzinho. Para o homem que já tem dificuldade de mapear, acertar ali o clitóris, ainda mais no escuro, porque a mulher ainda vai fazer pelo tato, pela sensibilidade dela. O homem, às vezes, não consegue chegar, né? E, assim, às vezes, pra gente entender mesmo, tem que pegar no claro e olhar. O que muitas vezes é desconfortável, a mulher acha... né, tem dificuldade de se expor tanto. E eu acho que o bullet, ele é um pouquinho mais difícil do homem conseguir, se ele quiser realmente participar ali, né? Então, claro que a gente pode dar na mão da mulher e deixar ela usar da forma que ela quiser, tá? Mas se ele quiser realmente usar, aprender a colocar, eu acho
que a varinha mágica, ele tem, por esse formato maior, ele é mais fácil de colocar em áreas que vão dar prazer. Esse aqui, por exemplo, ele é bem macio, então eu gosto dessa questão, e fora que ele é um dos mais potentes que tem, né? E ele é legal de usar em conjunto, né? Tipo, de usar no clitóris junto com a penetração. Você também pode brincar em outras áreas do corpo, mas também coisa legal, assim, que geralmente eu falo que também não dá para não ter na mala, é um bom lubrificante. Porque às vezes, assim, principalmente para mulheres que às vezes têm dificuldade com lubrificação, é ter ali do lado. Não que você precisa usar sempre. Ah, mas não tá tão molhada, mas quer ter penetração, usar o lubrificante, porque pelo menos machucar, ter dor não vai ter. Quem tá na Então, eu acho menopausa que, assim, também, né, Ricardo? Hã? Quem tá na menopausa também, indicado, né? Sim, sim. E outra também, né, a gente falou de sexo anal. Quem vai ter penetração anal, o ânus ele não tem lubrificação própria, né? É preciso sim ter o gel lubrificante junto, né? A gente não coloca nada no seco, não, que machuca, tá? E tem gente que acha que tem que ser no seco mesmo. Mas até E o não é. vaginal, eu acho super interessante sempre usar lubrificante, porque a primeira ela vai no seco. Porque o pênis está seco, então ele vai, a entradinha ali vai entrar no seco também. Então, assim, até o vaginal eu falo assim, eu acho interessantíssimo usar o lubrificante sempre, sabe? Eu acho sempre, assim, por mais que tenha lubrificação, no comecinho ali, ó, ele vai deslizar a primeira vez muito mais gostoso, sabe? Nem que seja só para pôr ali na pontinha do pênis ou na entrada da vagina, só um pouquinho. E uma outra coisa também, a gente falou, ó, mulheres na pós-menopausa às vezes têm uma lubrificação diminuída, mas mulher no pós-parto também, ia falar né, isso. geralmente tem uma diminuição do estrogênio e com isso tem um ressecamento vaginal. E aí as primeiras relações logo pós-parto, né, mesmo que seja, voltei com 40, 50 dias, essas primeiras relações vão ter dificuldade de lubrificação e ter um lubrificante sempre ali na gavetinha do lado é essencial. E o seu? Qual é a pergunta? Que não pode faltar na sua gaveta. É o bullet. Com certeza. Assim, é um lubrificante, obviamente, mas o bullet, ele cabe na minha gaveta, ele cabe na minha bolsa, ele cabe em qualquer lugar que eu quiser ir, ele é fácil, eu posso usar de qualquer, assim, tirar rapidinho aqui, né? Ninguém vai perceber, ninguém sabe o que é. E na hora da penetração eu gosto muito dele, porque eu acho ele fácil, porque quando eu uso, né? Então aí já falando pra mulher usando durante a penetração, por exemplo, eu gosto muito porque ele é pequeno, então ele não atrapalha na hora que bate ali, ele não vai machucar. Por quê? Porque ele é pequeno. Então aí também tem essa questão de ser mais confortável. E eu gosto mais de vibração do que das ondas de pressão do sucador de clitóris. Eu sou essa pessoa dos 1% que prefere a vibração, sou eu. Eu faço parte dessa estatística, eu gosto mais da vibração. Então, bullet, e é um bullet assim, tem que ser um bullet recarregável. O Ricardo mostrou aí com fio aí, sem condição. Pra mim, não pilha não é a pior coisa. Pilha esse aqui é de 4 pilhas, né? Nossa, então ele é potente. E assim, mas ele eu tenho é grande, eu também menor disse, como que eu levo na bolsa isso aí? Não dá não, esse aqui, ó. Não, mas isso não é pra bolsa, não. Então, esse aqui, ó. Esse aqui em qualquer lugar, Ricardo. Esse aqui, ó, viagem, qualquer lugar. Então não pode faltar. Raíssa. Tem um outro produto que eu gosto de falar, assim, que eu particularmente acho muito legal para minha sensação, né, que são os óleos de massagem. Quer dizer, geralmente a gente não usa tanto. Homens você é do ainda tantra, mais né, têm Ricardo? mais dificuldade você não é de ter... aquele cara que vai direto vai direto ao ponto, né? Você é o cara do tantra, Isso, né? os homens não estão muito acostumados, por exemplo, a ter prazer fora do pênis. Né? Você não falou que eles não querem nem ter no ânus, então, mas assim, geralmente é só no pênis e pronto, acabou. Né? No máximo ali no saquinho, ali em volta, né? E pronto. Mas eu acho muito legal a história do prazer no corpo em si, né? E tocar, e o óleo, ele é legal tanto para deslizar com a mão, mas também para deslizar mais a pele com a pele, né? Então, de usar ele numa brincadeira erótica, de brincar em várias áreas do corpo, né? Coxa, nádegas, costas, peito, enfim. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Então, acho que eu gosto dessa ideia da brincadeira do deslizar, usando o óleo. E o legal do óleo é que você pode escolher, inclusive, cheiros diferentes, né? Tipo, eu gosto do cheiro de algodão, gosto do cheiro de lavanda, gosto do cheiro... Enfim, você pode brincar
também com um outro tipo de sensação que é a olfativa, né? Então, são coisas legais que eu acho de misturar, né? Os casais podem brincar um pouquinho mais, sair um pouquinho ali da parte do parquinho só dos genitais e descobrirem o restante do parquinho que a gente completo, tem. Né? Você sabe, Ricardo, que eu tenho uma vela muito legal na loja, que ela é uma vela, você acende, deixa uns minutinhos, depois apaga. A cera dela se transformou num óleo. E aí esse óleo você joga na pele, ele vai estar bem quente, ele não vai estar quente a ponto de queimar. Mas para quem gosta de uma coisinha mais tchan, sabe? Ele é quente e ele é beijável, então pode fazer oral com ele também. Então dá pra fazer massagem no corpo inteiro e ainda na genital dá pra fazer o oral. Ou dá pra beijar também, enfim. Beijável quer dizer que você pode pôr a boca, né? Então é muito interessante. O óleo, assim, de modo geral, eu gosto muito também. Mas são produtos que você tem que se preocupar um pouco mais na hora da compra, não é? Em termos de qualidade? Sim, aí você tem que ver quais são as marcas, a composição. Por exemplo, eu só trabalho com 3 marcas de lubrificantes, géis e afins que eu sei que são as maiores do mercado, as que têm certificação pela Anvisa, que Você não vai ter que sair correndo tomar banho. Exatamente. Não, esse daí foi erro meu, porque eu coloquei demais do produto, então não é um problema que o vibration é muito forte mesmo. Esse foi um problema que foi meu. Errou na dose. Ricardo, é muito forte, cara, é forte demais. Mas assim, ó, eu trabalho com a Inti, com a Santo Cosméticos, que é vegana, então todos os cosméticos deles são naturais e veganos. E eu trabalho com o Camed também, só a parte de lubrificação. Então eu trabalho com poucas marcas, mas que são marcas grandes, bem reconhecidas. E eu tô trazendo outras também, tipo a Fio, que é muito legal, a Fio Lube é muito massa. Então eu só trabalho com marcas que eu sei que eu não vou ter problema e principalmente que a minha cliente não vai ter problema, porque imagina quão frustrante é você ir usar e quão frustrante a gente falou aqui, ó, das bolinhas, quão frustrante não foi para as mulheres que usaram essas bolinhas no canal vaginal e viram que era ruim, que não era para isso e ficou uma semana com aquilo escorrendo. Então, assim, é frustrante para quem vai usar, você investiu seu dinheiro naquilo, então eu só trabalho com marcas que realmente são de qualidade. Inclusive, a hora que eu cheguei aqui, a Raíssa olhou minhas coisas e falou assim, você usa isso? Joga tudo fora. Eu falei, é pra descarte. Aliás, esse aqui já tá aposentado, pobrezinho, já trabalhou demais. E esse aqui também. Como é que a gente faz pra descartar um produto como esse? Então, a gente vai descartar no ecoponto da sua cidade. Como é que você chega com um produto assim e entrega na mão da pessoa que tá no ecoponto? É complicado porque a gente não tem uma política de descarte específica para vibrador. E ele é um componente eletrônico. Ele tem componentes eletrônicos, então não tem o que fazer. Eu posso embalar e jogar naquela caixinha do eletrônico do supermercado? Não que eu saiba, porque na verdade, de supermercado eu nunca vi. Eu já vi de pilha, de bateria, coisas assim no supermercado. Agora, de eletrônico no mercado eu não vi. Mas o que dá pra fazer é, tipo assim, geralmente quando você chega no ecoponto, a galera tá toda lá trabalhando, entendeu? Tipo, eles não estão nem aí pro que você vai deixar lá. Então leva numa caixa e fala, eu trouxe isso aqui, uns materiais eletrônicos, onde eu posso pôr? Põe lá. Entrega pra ele e sai correndo. Você põe lá, entendeu? Você põe lá onde ele falar pra você colocar e sai fora. Porque assim, não tem mesmo o que fazer, né? Não tem outro tipo de descarte, porque ele é um componente eletrônico, então ele precisa ser descartado como um eletrônico. E é isso. Se quiser fazer o descarte correto, é no ecoponto. Tá certo. Estamos quase terminando o programa. Vamos com um quadro rapidinho aqui. Top 5. Ricardo, 5 motivos rapidinho para usar brinquedos sexuais. 5? Dá mais prazer, né? Então chega muito mais fácil no orgasmo para mulheres que têm mais dificuldade. Ajuda o casal a sair da rotina. Então, porque a gente não está falando só brinquedo para mulheres, né? Então, né? Tem até os brinquedos, né, de BDSM, por exemplo, para quem gosta. Então, pode ampliar suas fantasias. E que mais? Vamos lá. E no caso de uso de lubrificantes também, a gente evita algumas possíveis dores e traumas quando a gente precisa deles, né? Quando não tem uma lubrificação adequada naquele momento. Falei 5 ou falei 4? Já nem sei mais. Mas enfim, você já deu suas dicas. Raíssa, 5 melhores produtos que você indicaria? Em 5º lugar, um óleo de massagem ou a vela para massagem, interessantíssimo. Em 4º lugar, o egg.
que eu acho muito bacana trazer para relacionamentos que tenham pênis envolvido, né? Então, o egg, ele é muito interessante. Ele tem textura interna, ó. Então, ele é bem legal. Quarto lugar. Em terceiro... Esse aqui pode usar os dois podem usar, né? Isso aí você pode pôr na mão e fazer uma siririca. Então, ele é bem versátil. E aí, no homem, no caso, é a masturbação. Isso, é a masturbação na glande só, tá? Não é no pênis inteiro. O óleo, o egg. Em terceiro lugar, o sugador de clitóris. Em segundo lugar, um bom lubrificante. Em primeiro lugar, o bullet. Eu sou muito fã do bullet, gente. Acho que, como foi meu primeiro vibrador, eu acho que é apego emocional. Tá certo. Então, terminamos aqui o nosso programa de hoje, divertido, cheio de prazer. Queria agradecer a sua presença, Raíssa. Obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês. Me sigam nas redes sociais, @garotamolhada.shop. Também é Garota Molhada lá no YouTube, também é no TikTok, também é no Kawaii, também é no Facebook. Então, assim, você pode ir... E tem a loja no Instagram. Não, aí eu tenho o site também, onde eu faço a venda dos toys. Então, o site é www.garotamolhadashop.com.br. Mas, assim, se você quiser uma ajuda, né, para escolher, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem lá no Instagram, que eu tô aqui para auxiliar todo mundo que tiver dúvidas, para escolher o melhor toy para você. Ricardo, uma boa noite para você, até a próxima. Bom divertimento aí com os seus brinquedos. Sim, né? Bom, assim, o recado é assim, principalmente para os homens, agora assim, não precisa ter medo dos toys, tá? Eles vêm para complementar a nossa vida sexual, eles não são inimigos mortais que a gente precisa temer eles, né? Então, assim, vai fundo, que é só um divertimento e ajuda muito a incrementar a nossa vida sexual, né? Então, acho que era só esse o recado. Lembrando também, se vocês quiserem ver mais sobre a invenção do vibrador, acho muito legal que eu li filme Histeria. Eu acho que é o filme da indicação dessa semana, é esse. E é muito divertido, é muito engraçado. Ao mesmo tempo que ele trata de algumas coisas muito sérias que aconteciam naquela época, né? Então, como, por exemplo, as mulheres não serem olhadas com os seus direitos, né? Então, mas sem dar muito spoiler, vai lá pro filme, que eu acho que é um filme muito bacana. E estamos aí, adoro estar aqui nesse podcast, eu sempre me divirto bastante, né? E hoje foi bem divertido. O prazer nos nutre, extravasa emoções, renova nossas energias, libera hormônios de bem-estar e nos dá autoridade sobre o nosso corpo. Até mais.